ao desejo deles de manifestar a alegria e gratidão a Deus pela colheita que eles estavam por fazer. Eles ali naquela celebração, eles bendiziam a Deus pela safra do ano. E tudo isso à vésperas da colheita. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a nossa festa da Páscoa, ela se dá pela mudança também da lua. Tanto é que você vê que a festa da Páscoa não é uma data fixa, de que a gente possa ver no calendário, como a gente vê a festa do nascimento do Senhor, 25 de dezembro. Não, a Páscoa ela cai a cada ano num dia. Por quê? Ela tem uma ligação com as fases da lua. E nós sabemos que quem vive também do plantio fica muito ligado às fases da lua, porque isso tem uma influência. Portanto, meus irmãos, sempre após os 50 dias da festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus, eles celebravam essa liturgia para render graças ao Senhor pela safra do ano, pela colheita que eles estavam prestes a fazer. Interessante, meus irmãos, que quis a providência divina que se juntasse a essa festa judaica da colheita uma outra razão para se celebrar, que era a promulgação da lei dada no Monte Sinai. Aquelas leis dadas a Moisés nas pedras, os 10 mandamentos. Pois bem, os judeus uniram a festa da colheita, a festa de Pentecostes, que já era bem mais antiga, a festa também da promulgação da lei. Isso, meus irmãos, é tudo providência divina. Parece que é uma organização humana, né? Os homens decidiram, vamos juntar também essa outra festa. Não, tudo providência divina. Por quê? Porque na nossa festa de Pentecostes, nós estamos celebrando o que aqui? A colheita dos dons e frutos do Espírito Santo. Nós estamos hoje, meus irmãos, celebrando a vinda do Espírito Santo. E ele vem trazendo para nós dons e frutos. Você se recorda quais são os frutos? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diz Gálatas capítulo 5. Também, meus irmãos, nós estamos celebrando não só a colheita dos dons e frutos do Espírito Santo. E quero fazer um adentro aqui. Como nós precisamos desses frutos, não é verdade? Veja esses nossos tempos, esses tempos de quarentena. Como nós precisamos de gozo, de alegria. Quantos de nós temos nos abatido? Quantos de nós temos nos entristecido, nos aborrecido? Um tédio que, se a gente não cuidar, vira revolta. E a ira, ela se instala no nosso peito. Por isso a gente precisa desse gozo do Espírito Santo, que é a alegria, que é a esperança. A gente precisa, meus irmãos, dessa bondade. Senão daqui a pouco a gente está fazendo mal àqueles que estão próximos de nós. A gente precisa, meus irmãos, dessa caridade inflamada no nosso coração. Que a gente não deixe o amor esfriar no nosso coração. Por esses tempos em que não podemos nos reunir no templo. Ai, que saudade! Que saudade de poder estar dentro do templo junto com cada um de vocês. Celebrando a alegria das manifestações do Espírito Santo. Quando nós estamos precisando também, meus irmãos, do domínio próprio, de tomar as rédeas da vida e não nos deixarmos arrastar pelas paixões. Essas paixões avassaladoras que vai nos levando a tantas coisas de que nos desarmonizam de Deus, que nos desarmonizam das outras pessoas, que nos desarmonizam da nossa pessoa própria. Quando nós precisamos de fidelidade, é um dos frutos do Espírito Santo, fidelidade, constância, concluirmos aquilo que começamos, perseverarmos, não obstante obstáculos, não obstante dificuldades. Mas bem, meus irmãos, eu queria chamar a tua atenção para uma coisa. Além de nós cristãos estarmos celebrando a vinda do Espírito Santo, e com isso a colheita dos dons e frutos, nós também estamos celebrando que a lei
já não foi mais inscrita na pedra, mas escrita no nosso coração. Hoje nós celebramos o cumprimento da profecia de Ezequiel, que chegaria um tempo em que a lei não seria escrita em pedra, mas nos corações, meus irmãos. O que acontece com os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo? Vem o Espírito Santo e inscreve em seus corações a lei. Sabem que a palavra Cristo significa ungido. A alma de nosso Senhor Jesus Cristo, repleta, impregnada do Espírito Santo, a alma humana de Jesus Cristo. Ele foi ungido plenamente com o Espírito. E Cristo é para nós, Igreja Católica, cabeça. Nós somos seus membros. Meus irmãos, a unção que o Pai derramou sobre a nossa cabeça, Cristo, está escorrendo pelos membros, está escorrendo sobre mim, sobre você. Creia nisso. Essa unção escorre sobre você porque você é batizado, porque você foi crismado, você é um crismado. Meu irmão, minha irmã, isso é razão de muita alegria para nós, porque Deus veio habitar permanentemente entre nós. Nós somos a tenda de Deus. Eu vou concluindo essa reflexão, lembrando a vocês de que modo o Espírito Santo se manifestou no cenáculo, com a imagem de um vento, a imagem do fogo. No Antigo Testamento, as grandes manifestações de Deus foram dadas através desses elementos, fogo e vento. E a gente pode pensar no fogo, o fogo ele aquece, o fogo também ilumina. Se teu coração está frio, pela indiferença, pelo desgosto, deixa ele aquecê-lo. Agora lembra também que o Espírito Santo, ele sendo fogo, ele tem a propriedade de iluminar. Iluminando significa o quê? Revelar. Deixa o Espírito Santo revelar a você a verdade. A verdade de que você jamais deixou de ser amado. A verdade de que você não é um rejeitado. A verdade de que você não é um órfão. A verdade de que você não for abandonado. A verdade de que Deus está voltado para você porque vos ama. Não porque você tem sido bonzinho, porque você tem feito suas obrigações, mas simplesmente porque o amor dele é gratuito. Deixa o Espírito Santo revelar a você mais uma vez a gratuidade do amor, a generosidade desse amor, porque Deus não é medíocre no seu amor. Deus não retira o seu amor sobre nós, ainda que nós nos descuidemos no amor para com ele, ainda que nós venhamos a ignorá-lo e nos deixarmos tomar por preocupações, por ativismo ou por inércia. Não obstante, meus irmãos, a nossa ignorância, o nosso descuido, está lá Deus a nos amar. E nossa padroeira Santa Teresinha era muito convicta disso, de que ela era objeto do amor de Deus. E que ainda que as nuvens estivessem negras, e ela não visse o sol, dizia ela, para além das nuvens está o sol lá forte a brilhar. Ou seja, ainda que eu não veja, Deus permanece me amando. Ainda que eu não sinta, Deus permanece me amando. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, além de fogo, que ilumina e aquece, ele também é um fogo que purifica. Purifica. O fogo, ele prova ali o ouro, purificando, tirando as impurezas. Deixemos que o fogo do Espírito Santo também nos purifique nesse tempo da quarentena, a fim de que quando nós voltarmos às nossas assembleias, a gente volte, meus irmãos, preparados para o serviço gratuito e generoso. Peçamos ao Senhor que dê um basta nesse serviço interesseiro, nesse serviço mesquinho, medíocre. A humanidade, ela reclama por uma igreja comprometida com a gratuidade. O que recebeu de graça, dê de graça. Por isso nós precisamos de padres. Padres que ajam gratuitamente. Precisamos de coordenadores. Precisamos de agentes pastorais.
que sejam gratuitos, que não fazem por ambição outra, senão Deus. Eu quero Deus e isso basta. Eu quero Deus. Eu não quero reconhecimentos humanos, eu não quero elogios, eu não quero aplausos, eu não quero fama, eu não quero sucesso. Eu quero é Deus. Meus irmãos, essa gratuidade é muito importante. Ela não é um detalhe, ela é muito importante. Porque vai dizer os santos, não basta o bem que fazemos, importa a intenção com que nós a fazemos. Há muitos aí que não são cristãos que fazem um bem enorme, mas as suas ações não são tão bem assim, porque as intenções não são das melhores. E eu termino dizendo, meus irmãos, que além da gratuidade, generosidade, ou seja, sem mediocridade, que a gente possa fazer a caridade, quanto mais pedir de nós, a gente dê. Mandou a gente andar 1 milha, vamos andar 2 milhas. Bateu na face direita, oferece a esquerda. Generosidade é o que vai dizer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito também é vento, sopro. Sabe, a imagem do vento me faz pensar uma coisa. Porque diz que naquela sala veio um vento impetuoso, moveu as portas, e eles ficaram repletos do Espírito Santo, sobre eles pousaram línguas de fogo. E o fogo me faz pensar que, o vento me faz pensar que ele dá vida até coisas que são inanimadas. Por exemplo, uma porta, ela é inanimada, ela não tem vida, uma porta. Mas vem um vento, parece que a porta tem vida, ela começa a bater, ela começa a se mover. As folhas também, vem um vento, as folhas começam a voar. Há muita coisa que perdeu vida. E o Espírito Santo, com o seu sopro, pode devolver a vida. As nossas pastorais, os nossos movimentos, ao nosso ser. Quantas pessoas estão meia mortas, outras já mortas, embora ainda não tenham ido até o cemitério, ainda não tenham sido sepultadas, pois o sopro do Espírito Santo, se tu crer, se tu nele esperar, poderá vir devolver-lhe a vida. Uma coisa importante dos apóstolos e Maria reunidos no cenáculo, para que a gente possa viver esse tempo de graça. Primeiro, obediência, porque quem tem esperança obedece. Se você não obedece mais ao Evangelho, é porque você perdeu a esperança. Segundo, se você tem esperança, você se une à igreja e não dela se separa. Terceiro, se você tem esperança, você reza, porque a oração, ela não é um ato de desespero. A oração é para quem tem esperança. E se você obedece, se você se une à igreja e se você ora, vem até você o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para aqueles que nele esperam e o invocam e se une à sua igreja. Meditemos no profundo do nosso coração. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui.